acelerado, acelerada, sabe quando você tem um cliente ou alguém do seu público que chegou ali e quase te seguiu, mas não seguiu, ou que chegou ali e quase efetuou a compra, mas não comprou, comprou no boleto, mas não terminou de fazer o pagamento? Hoje nós vamos falar sobre como fazer essas pessoas serem convencidas, como falar com elas, como abordar da maneira ideal para gerar essa persuasão, para fazer com que elas sintam que devem sim estar com você, estar seguindo a sua marca, adquirindo o seu produto. Hoje nós vamos falar sobre estratégias de branding, ou seja, tudo que você precisa para ter uma marca marcante. E quando eu falo de marca, eu não estou falando apenas de marca empresarial, também delas, mas não apenas delas. Estou falando aqui também de marca pessoal, ou seja, você como escritor ou o seu perfil pessoal nas redes, para você ampliar essa marca pessoal, o poder, a força dessa marca. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui agora, além de trazer esses detalhes de abordagens, de jornada do cliente. São vários os pontos para ampliar toda a sua persuasão e todo o poder que você vai ter com a sua marca, seja ela pessoal ou empresarial. Então, vamos lá. Então, para começar, precisamos falar sobre o que são as estratégias de branding. A estratégia de branding é um conjunto de processos, atividades e insights que fazem com que a sua marca gere um valor para além dos produtos e serviços dela. Ou seja, a marca por si só já tem uma força imensurável para além dos bons produtos e serviços que ela pode estar oferecendo. E isso satisfaz o público de uma maneira única e marcante também nesses produtos e serviços. É preciso, antes de tudo, você conhecer bem o seu público-alvo, o propósito da marca, além de ter coerência, consistência e, obviamente, um pouco de paciência para essa construção que precisa, estar ali com essa constância. Mas a gente já falou muito de vários desses pontos aqui. A gente falou, por exemplo, de persona, posicionamento de marca, identidade visual e diversos outros aspectos. Então, o foco aqui é citar outras táticas que fidelizam esses clientes e os transformam em embaixadores da marca, aquelas pessoas que vão estar sempre defendendo a marca e geram de fato esses fãs para essa marca, clientes fidelizados que sempre voltam. E a gente também, como eu falei, vai falar aqui de mensagens no WhatsApp, mensagens diretas que você pode mandar para esses clientes, como fazê-las. Vou trazer exemplos mais pro final da aula. Mas antes, vamos fazer uma coisa super interessante aqui. Nós vamos usar a série La Casa de Papel, que retornou recentemente aí na Netflix, para analisar as bases de boas estratégias de branding. Como fazer essas boas estratégias? O que é de fato fundamental, super necessário para você ter ali esse universo bem construído para sua marca. Como você faz isso da maneira ideal? Vamos começar aqui com as coisas mais leves, mais simples, mais óbvias. E depois a gente vai indo para as partes menos pensadas em geral pelas pessoas, aquelas partes que saem das caixas e que fazem toda a diferença principal. Como vocês sabem, aqui as nossas aulas costumam fazer isso, então a gente começa com o basilar e vai crescendo para chegar no menos óbvio. Então, vamos lá para a gente acelerar. Começando aqui, primeiro nós precisamos saber qual é a missão da marca. Quando a gente fala aqui da série La Casa de Papel, qual é a missão deles dentro da série? Isso aqui, inclusive, serve para você construir uma história. Você que é escritor, construir melhor os seus personagens, construir melhor um roteiro de uma série, construir melhor ali a estrutura de um bom livro. Isso aqui também vai servir para você ter toda essa base de narrativa, além de você poder utilizar tudo isso dentro de marcas, sua marca pessoal, sua marca empresarial. Então, primeiro, qual é a missão? A missão desses personagens, ou no caso aqui, qual seria a missão da sua marca, Então, no caso deles, é entrar na Casa da Moeda, produzir o próprio dinheiro e finalizar com todos do grupo vivos e nenhuma vítima. Então, o que eles querem é isso. Essa é a missão deles. A missão inclui também não ter nenhuma vítima. Então, no caso da sua marca, por exemplo, a missão pode ser fazer roupas confortáveis, com todas as opções de cores para satisfazer o cliente em várias ocasiões, mas também essas roupas precisam ser sustentáveis, fazer um bem ali ao meio ambiente. E aí a visão, qual é a visão aqui da galera de La Casa de Papel? Realizar o maior assalto a banco de todos os tempos. Então, qual é a visão da sua marca? Pode ser, por exemplo, mostrar que roupas não precisam gerar lixo, que vocês têm uma forma
aí de ser uma marca mais sustentável e mostrar um exemplo para as outras marcas. Então a visão, ela vai além da missão. E isso é muito importante também de se ter na sua marca. Isso vai te ajudar a criar conteúdo, vai te ajudar a pensar em novos produtos, em muitos caminhos, em slogans, em publicidades e por aí vai. E quais são os valores? Aqui no caso de La Casa de Papel, os valores deles, né, são estratégia, lealdade, diversão, coragem, ousadia e resistência. Existem outros, mas esses se destacam bastante e a gente observa isso na equipe, no conjunto em si. E qual é o propósito deles? O que é que move eles para que eles sigam ali fazendo isso? Qual é o propósito que une todos eles como um só? Isso é fundamental. O propósito da marca vai guiar muita coisa para que você gere uma comunidade, que é algo que a gente vai falar em breve. Então o propósito deles é romper o sistema financeiro desigual e levantar a ideologia de Robin Hood, aquela coisa de ladrões libertários. E como é que isso aconteceria na sua marca? O propósito dessa marca que a gente estava falando aqui, que seria sustentável, poderia ser justamente causar o menor impacto possível ao meio ambiente, também dando suporte a esse meio ambiente, gerando reciclagens. Então, o propósito da marca, de fato, que move essa marca, é criar roupas que podem ser sustentáveis, é criar roupas que vão mudar a realidade dos brasileiros apaixonados por moda. Então, qual é, de fato, o propósito da sua marca? Além do propósito, nós temos a promessa. Qual é a promessa que a sua marca traz? O que é que ela promete, além do que move, além do que faz ali com que tudo aconteça? Quais são as promessas dela? Por exemplo, uma roupa que não espeta. Quais são as promessas? Aqui na série, as promessas ali que rolam, né, são de ideias geniais. Então o professor sempre dá essa sensação de que vai ter uma ideia genial ali na manga, soluções inesperadas, ou seja, não importa o que aconteça, a gente vai dar um jeito aqui. Lealdade acima de tudo. E reviravoltas energizantes. Então, a gente quando vai assistir La Casa de Papel, a gente sabe que a gente vai encontrar tudo isso, a gente já chega ali esperando encontrar tudo isso, e eles entre si também sabem disso. É o que eles esperam um do outro ali como personagens na série. E qual é o posicionamento deles? Como se fosse um slogan do diferencial. O único assalto de banco onde os bandidos se tornam heróis. Então o posicionamento da sua marca de roupa poderia ser, por exemplo, a primeira marca de moda a se preocupar com o desmatamento. E qual é a causa? A causa é muito importante, porque muita gente pensa no propósito, mas não pensa na causa. No caso aqui de La Casa de Papel, tudo começou para honrar o último desejo de um pai assassinado e para exibir os lados podres do sistema. Então a gente tem aqui a causa. Qual foi a causa que motivou? E depois, quais são as causas que continuam motivando? Então a gente tem essas causas ali e muitas vezes só se pensa no propósito. O propósito é romper o sistema financeiro. Ok, mas qual é a causa? O que levou a isso? E isso também é importante de se contar para o público, de se mostrar em conteúdos. Então, o seu propósito com essa loja de roupas sustentáveis pode ser cuidar do planeta, fazer a diferença, ser um incentivo para outras marcas, maravilha. Mas o que levou você a isso? Foi observar que o desmatamento está absurdo? Aconteceu alguma coisa na vida pessoal de quem criou essa marca, que movimentou esse desejo? Isso precisa ser mostrado, precisa ser contado. Isso faz com que mais conexão aconteça. E se essa causa vai ganhando novas causas dentro dela, mais coisas que vão acontecendo e movendo essa marca para ampliar esse propósito, para seguir com esse propósito, isso também precisa ir sendo contado. Então, no caso dessa marca do desmatamento, o que está acontecendo em relação ao desmatamento que continua movendo essa marca? Tem absurdos ocorrendo em relação a isso? No caso de La Casa de Papel, outras coisas que estão acontecendo com o sistema, eles vão contando como os próprios policiais acabam gerando corrupções, mentiras, provas falsas. Então eles vão seguindo ali com as causas que seguem movimentando eles. Eles começam com a causa principal, mas depois outras causas vão fazendo com que esse propósito fique cada vez mais
mais forte. E essas causas vão sendo mostradas, inclusive para o público, não só que assiste a série, mas o público ali de dentro da série mesmo, a sociedade ali, vai vendo essas críticas que eles vão gerando por conta do que eles estão fazendo. Então a mesma coisa na loja de roupa. Aconteceu um caso de desmatamento absurdo, fogo na floresta tal, vários animais morreram, e enquanto isso as pessoas utilizam roupa gerando lixo, fazendo com que mais animais percam seu habitat por conta de locais que viram lixões, enfim. Então, coisas que vão acontecendo, novos contextos que vão ocorrendo, também fazem parte dessas novas causas. E você pode ir contando isso de uma maneira que vai fortalecendo a sua marca. Então, o tema principal que está atrelado ao seu propósito, ele também é mote de conteúdo. Se a sua marca é sobre sustentabilidade em si também é um tema da sua marca. No caso deles aqui, como o propósito deles tem a ver com o sistema falho, corrupto, político, esses temas também fazem parte do que eles precisam, falar, movimentar como causas que vão ocorrendo. Mas esses são só os pilares de base para se ter uma marca bem estruturada, o branding bem estruturado. Só que existem outros detalhes, outras pinceladas que fazem uma baita diferença, como, por exemplo, a questão dos sentimentos que você quer despertar no seu público. No caso aqui de La Casa de Papel, o que eles querem despertar? Inteligência, sentimentos de liderança, de paixão, de liberdade, de revolução, incluindo um pouco de humor, tensão, expectativa. Então eles querem gerar isso no público, tanto dentro da série quanto aqui fora pra gente. E a gente fica esperando encontrar isso quando vai assistir a série. E essa expectativa movimenta ainda mais. Então o público precisa saber o que ele vai encontrar na sua marca em relação a esses sentimentos. Quais são os sentimentos que a sua marca desperta? Na última aula que tivemos aqui, de tipos de conteúdo, que é uma aula enriquecedora que se conecta muito com essa em vários aspectos, eu falei também sobre como dentro do feed do cliente nas redes sociais a gente precisa cuidar para que cada foto passe uma emoção. Por isso que aquele feed catálogo, que é um monte de card com coisas escritas, não gera essa conexão e não gera vendas em geral, porque é necessário que tenhamos fotos mais abertas, sentimentos que já batam muito mais ali. Então, essas fotos precisam se mesclar nos feeds. Por quê? Porque eu tenho que bater o olho e sentir. Eu preciso saber quais sensações a sua marca me passa. No caso da Giros, que é um cliente que eu mostrei lá na última aula, nessa de tipos de conteúdo, e se eu não me engano na primeira parte mostrei, a Giros, por exemplo, a gente quer passar uma sensação de liberdade com moto, para quem se transporta com moto, pede uma moto como se fosse um Uber para se transportar, e também uma alegria em receber um delivery rápido. Então a gente tem ali pessoas abrindo a embalagem felizes, pessoas na moto curtindo aquela emoção. Então a gente vai passando essas sensações nas imagens, e quando a pessoa bate o olho no geral, ela sente isso mesmo que ela não perceba muito. Lá no inconsciente já bate esses sentimentos nela. E isso precisa acontecer no visual da sua marca, na identidade visual, em cada detalhe da sua marca, nas palavras utilizadas. Tudo isso tem que ser fortalecido. Quais são os sentimentos que a sua marca quer passar quando a pessoa já chega ali e bate o olho nela, já chega ali e vê um dos conteúdos? Isso tem que estar sempre presente em uma constância, esses sentimentos a serem transmitidos. E nós temos também em La Casa de Papel a criação de comunidade de marca. Isso aqui é base lá para que a sua marca se fortaleça ainda mais. Primeiramente, a sua comunidade tem um nome? As pessoas que te seguem, as pessoas que te acompanham, elas se sentem parte de algo diferente, uma família, um grupo que está ali unido pelo mesmo propósito, pelas coisas que os movem em comum. Aqui, por exemplo, nós somos os acelerados. Você acelerado, nós somos os acelerados. E vocês podem se encontrar de diversas maneiras. Vocês podem se encontrar dentro das minhas redes sociais, seguindo uns aos outros, dentro lá do Instagram da marca, que move aqui o clube, que é a marca Se Ative, a minha empresa. Mas nós temos também os encontrões mensais, que ocorrem em alguns meses, para fortalecer isso. Então, além de vocês se encontrarem nesses meios, vocês têm mais formas específicas de estarem achando uns aos outros
Então eu, como marca, faço isso acontecer ainda mais, gero essas conexões a mais entre vocês. Vocês têm um nome, vocês sabem quais são os propósitos aqui, que é todo mundo se fortalecer junto, gerar mais networking, crescer em conjunto, crescer profissionalmente. Então todos esses detalhes nos movem formando essa sensação de comunidade, de família, de uma união com vários detalhes que nos interligam. E isso faz com que os seus clientes satisfeitos se tornem ainda mais satisfeitos e fidelizados. Então, eles participam de comunidades de marca, tornando-se defensores da marca. Sempre que alguém falar alguma coisa da marca, ou que ele tiver a oportunidade de falar da marca, de divulgar a marca, ele vai fazer isso. Porque uma comunidade propaga os valores daquilo como se fossem os seus próprios valores. E isso fortalece muito a sua marca. Fora da série, a comunidade La Casa de Papel se reúne em perfis do Instagram sobre a trama. Então tem aqueles perfis do Instagram sobre a série, eles ficam lá comentando. No Twitter também, em festas em que se usa roupas sobre a obra, em fóruns de debate e em vários outros meios. E na série, a comunidade se une principalmente ali na frente do Banco da Moeda, principalmente nessa continuação da série, em que eles já geraram ali um grupo de fãs, e na internet. Então tem os locais onde eles sabem que vão encontrar uns aos outros. E nós temos aqui um outro exemplo. Por exemplo, no Community, que é a comunidade do Nubank, criada para aproximar ainda mais os clientes, para um trocar experiência com o outro, para um estar ali se comunicando com o outro. Conta já hoje com mais de 40 mil usuários ativos. E é isso que a gente faz aqui nos nossos encontrões, por exemplo. Vocês se encontram, conversam, trocam experiências, também falam comigo, a gente tem essa troca maior ainda. Então, esse senso de comunidade e essas estratégias da marca para aproximar essa comunidade, gerar mais ainda esse senso de comunidade é muito importante. Mas como gerar esse senso de comunidade para a pessoa querer participar dessa comunidade? Usando todas as táticas que estamos falando aqui, que vamos continuar falando até o final da aula. Então vamos prosseguir. Antes precisamos fechar essa parte de comunidade. Por quê? Também faz parte da construção de comunidade buscar os embaixadores para a sua marca. Embaixadores de marca são aquelas pessoas que criam conexões emocionais com a marca e a defendem, mostram que a amam. Então, assim, essas pessoas produzem conteúdos orgânicos sobre a marca, geralmente nas redes sociais, compartilhando a sua visão, experiências, detalhes positivos sobre a marca. E aí, não só clientes, você pode convidar para serem embaixadores da marca, e aí você pode oferecer um desconto, alguma coisa diferente para esses clientes, como também influenciadores. Você pode convidar e fechar ali um pacote com o influenciador ou alguns tipos de permuta para que ele seja um embaixador. Mas também, além desses embaixadores convidados, os próprios colaboradores daquela empresa precisam mostrar essa paixão pela empresa, o dia a dia da empresa, a cultura da empresa, disseminar isso sempre que puder. Isso tem que ser efervescente, você tem que fortalecer esses sentidos dentro da empresa para o time. Por exemplo, se você trabalha no McDonald's, como é que você vai aparecer na fila do Burger King comendo Burger King? É óbvio que isso pode acontecer uma vez ou outra, mas a ideia é que você defenda o McDonald's. Então, eu, por exemplo, tenho que mostrar que eu estou estudando para o Clube Acelerados, que aprendi uma coisa nova assistindo a aula do Clube Acelerados, porque eu me lembrei de uma coisa que eu mesma acabei falando no clube, ou que um outro especialista falou no clube, porque vamos em breve ter aulas com vários especialistas diferentes aqui também, em alguns momentos. E aí eu posso falar que assistindo a aula de um especialista me deu um insight para fazer tal coisa. Então, esses detalhes que tem que ser reais, tem que ser verdadeiros, eles precisam estar conectados com a marca. Então, se você tem um time que trabalha com você em uma agência de crescimento digital, esse time não pode estar indicando outra agência como a melhor agência. Não significa que collabs não possam existir, que elogios a coisas bacanas de outras marcas não possam existir. Mas isso tem que ser alinhado com o seu time, porque ele tem que mostrar que ele usa aquele produto que você vende, que ele admira aquilo que aquela marca faz, e você também. Se você vende, por exemplo, a Avatim, que é um cliente nossa, que é uma marca que é cliente nossa, e vende coisas para casa, para o corpo, aromatizantes, hidratantes, tudo para o bem-estar. Se eu trabalho com a Avatim
e eu não uso Avatim, eu uso aromatizante de outra marca. Quando as pessoas vêm na minha casa, elas chegam aqui e encontram aromatizante de outra marca, não é da Avatim. Se eu tenho um funcionário que trabalha comigo na Avatim e esse funcionário não tem produtos da Avatim em casa, ele usa outro tipo de hidratante de outra marca, olha o erro que está acontecendo aí, a disseminação errada disso. Então esse time e você precisam mostrar que vocês usam o que vocês vendem, que vocês têm experiências próprias com o que vocês vendem. Inclusive, vale muito mais falar das próprias experiências em alguns momentos de convencimento de venda. Então, ao invés de falar simplesmente que tenho tantos clientes satisfeitos, olha aqui um relato de um cliente satisfeito, isso é muito importante, é basilar mostrar os relatos dos clientes satisfeitos, já falamos disso aqui várias vezes, em vários momentos, em várias aulas, mas olha que bacana você falar de você também. Ah não, porque eu estou usando esse sabonete Avatim há tantos meses, é uma novidade que já fez a minha pele ficar assim assado. Então você mostra que você também tá aprovando ali, é uma coisa mais pessoal. É tão importante quanto mostrar os relatos dos clientes satisfeitos, coisas positivas que estão sendo ditas. Você mostrar também que você abraça isso, que você defende, que você usa, comprova ainda mais a segurança daquilo que você está vendendo, a qualidade. Ter também aqui como embaixadores da marca o seu próprio time, você é fundamental. É fundamental que essas pessoas lembrem de: se tem uma brecha, divulgar a marca positivamente. Se tem uma forma de mostrar que usa aquilo que a marca oferece, que aquele produto, aquele serviço já fez uma mudança na vida deles, que eles divulguem. Então, esse treinamento para isso também precisa existir. E antes de continuarmos, preciso lembrar aqui que em breve nós teremos aula de tráfego pago, novidades do Instagram, aí deixando tudo para vocês com diversos alertas, diversos aspectos que vão acontecer e estão acontecendo na plataforma. Também teremos mais aula de escrita criativa. Temos aí convidados chegando para aulas futuras também. Então, muitas novidades estão por vir, além de novos encontrões e vários outros detalhes. Só para lembrar aqui que tem muita coisa bacana vindo aí e que o ritmo aqui pode ir ficando cada vez mais gostoso pra gente. Seguindo aqui com esses pontos mais fora das caixas de La Casa de Papel, nós temos também o gerenciamento de crise. Então, o que acontece em La Casa de Papel? Eles estão sempre antecipando problemas. Isso é gerenciamento de crise. Muitas vezes a gente ouve o termo gerenciamento de crise e a gente pensa o quê? Uma crise aconteceu, então eu vou aprender a gerenciar essa crise. Mas não, o gerenciamento de crise, ele fala muito mais sobre prevenção, ele é muito mais sobre isso. Então, o gerenciamento de crise foca em um problema pode acontecer. Eu preciso prever que problemas são esses para que eu evite-os. E se eu não conseguir evitar, o que é que eu vou fazer? Quais são as possíveis soluções, as possíveis tomadas de decisões para resolver esse possível problema. Então são coisas que são feitas e pensadas muito antes. É óbvio que algumas situações podem acontecer, crises ali não previstas, e é necessário ter o gerenciamento de crise do momento, dentro da crise que está acontecendo, para resolver essa crise. Mas o foco principal do gerenciamento de crise é antever, é antecipar esses problemas. E é isso que a Casa de Papel faz bastante. Eles antecipam problemas nos planos que eles vão fazendo ali, que o professor vai montando. Ele já vai pensando, olha, isso aqui pode acontecer, se acontecer isso a gente vai fazer tal coisa. Isso aqui também pode dar errado, então se der errado a gente vai para o plano B, C e por aí vai. Então eles já pensam em possíveis soluções, eles pensam nos contextos micros e macros, ou seja, a polícia é um contexto, a sociedade que tá ali também é outro contexto. Então são várias coisas que podem, de fora intervir no que eles estão fazendo, e eles vão analisando todos esses contextos possíveis. Além disso, eles analisam também os resultados do que eles já fizeram, e isso é sempre importante. Principalmente quando você tá nas redes sociais também, você analisar os insights do Instagram. Quais são os posts que mais foram curtidos nos últimos anos? Por quê? Por que será que esses posts foram os mais curtidos dos últimos anos? Quais foram os que deram mais alcance? Quais foram os que deram mais compartilhamentos, salvamentos? Então, olhar esses insights para analisar o comportamento do público é muito importante. Fazer essa análise dos resultados também é básico, até para pensar no que você pode prevenir no futuro. Talvez, se você ficar criando muito de um conteúdo que não dá tanto resultado, você esteja gerando uma crise futura. Além disso, em caso de reclamação dentro de La Casa
Casa de Papel, eles respondem diretamente de alguma maneira. Reclamação, entre aspas, porque é óbvio que o público não vai chegar ali e fazer uma reclamação simples, é outro contexto da série, mas como se fosse uma reclamação. Então, assim, na vida real, o ideal é que você contate a pessoa imediatamente, se você receber uma reclamação em um comentário ou algo assim. O ideal é que você não apague, que você responda mesmo, principalmente porque essa resposta você tem que lembrar que ela não é só pra pessoa que reclamou, ela é pra quem já viu aquele comentário e quer saber o que você iria responder como marca, como você vai se defender. E a defesa nunca deve ser batendo, combatente ali com a reclamação da pessoa. Deve ser gentil e exaltando as coisas positivas, né? Mostrando ali soluções imediatas para aquela pessoa que reclamou sobre alguma coisa. Se a pessoa reclamou, por exemplo, sobre uma mesa que foi entregue em uma loja de decoração, foi entregue quebrada. Você vai pontuar que vai resolver isso imediatamente, esse é o primeiro ponto, vai chamar a pessoa no direct, vai deixar claro que vai chamá-la ali no direct, que não faz parte dos valores da sua marca acontecer isso com uma mesa, que vocês sempre entregam os produtos com a checagem. Aí você começa, né, a trazer essa defesa da maneira positiva ali, dando razão ao cliente, mas colocando, olha, aqui a gente trabalha assim, os bastidores, né, você vai mostrando. Primeiro a gente faz uma checagem, depois a gente passa para tal pessoa que faz o teste, depois... Então, aqui a gente tem muito cuidado com isso, sentimos muito por ter acontecido isso com a senhora, vamos verificar o que aconteceu aqui no nosso processo e vamos resolver isso imediatamente. Então, se mostrar ali disponível para resolver, mas também comprovando os bastidores e outros detalhes, né, que asseguram que isso não é normal de acontecer. E isso tudo é muito importante. Então, eles também, em uma Casa de Papel, respondem os comentários positivos com ações para energizar o público. Então, quando o público fica muito eufórico, feliz por alguma coisa, ou que eles sabem que vai gerar essa euforia, eles vão lá e fazem, tomam uma atitude para fortalecer isso. Eles também não demoram muito para tomar atitudes assertivas em casos de crises, de problemas acontecendo. Também não ficam ali usando xingamentos ou palavras negativas, já percebeu isso? Uma coisa aqui na vida real, ao invés de você falar, ele admitiu o erro, não, opte por, ele tomou o posicionamento correto. Veja as palavras que você tá usando. Ao invés de admitir o erro, você tá deixando ali a força em cima da palavra erro, a força em cima das palavras negativas. Use as palavras positivas para falar do que foi negativo. Então ele tomou o posicionamento correto. Você deu força à palavra correto. Você deu força à palavra ideal dentro disso. Então eles fazem isso na Casa de Papel. O professor tá ali falando no telefone, ele fala com aquele tom, com aquele jeito, que ele não tá xingando, ele não tá... Não, ele vai ali, ó, na manha, com essa forma ideal, com outro tipo de energia. E eles optam por ações que comprovam as intenções dele. Muito mais ações do que simplesmente falações, né? Falácia. Além disso, tem um ponto aqui que é tão importante quando a gente fala de branding e que é tão esquecido muitas vezes, que é o seguinte. A identificação que eles criam em La Casa de Papel vai para muito além do propósito dos personagens em geral, aquele propósito maior em La Casa de Papel. O que acontece? Vamos falar aqui sobre isso. Você se identifica com Tóquio, Rio, Lisboa, o professor, todos os personagens de La Casa de Papel apenas pela sede deles em derrubar o sistema ou por sentir toda aquela força ali do propósito deles na série? Não é só isso. Sabe o que mais que te faz sentir essa conexão com eles? Você se identifica porque a série mostra mais sobre a história de vida de cada personagem. A série apresenta os medos, as motivações, os sonhos de cada um. Então o que acontece? A série nos mostra tanto o antes de tudo ser colocado em prática, o momento em que eles estão fazendo ali os planos, ou seja, os bastidores da marca, quanto também nos mostra o antes até deles começarem a planejar, ou seja, a vida em si que existiu antes daquilo, que levou às causas. Olha o que a gente estava falando das causas. O que levou às causas que vão levar a esse propósito. Então a gente vai se identificando cada vez mais com esses pedaços das vidas de cada um. E a gente falou aqui na aula de tipos de conteúdo sobre como humanizar, como mostrar esses pedaços da minha vida dentro da minha marca, sem exatamente ter que abrir a minha vida inteira ou ficar mostrando o meu dia a dia sempre. Como fazer isso da maneira ideal? Falamos sobre isso na aula de tipos de conteúdo aqui na segunda parte da aula.
Então, você pode até se identificar com uma loja que faz produtos veganos, maravilha, eu sou vegana, me identifico com a marca, mas se você souber sobre os bastidores dessa marca, como é feita aquela embalagenzinha, aquelas coisas, o cuidado que tem ali, a história da marca, outros valores que ela carrega, além daquele propósito principal, é aí que você se apega. É aí que vem o valor maior que bate aqui no coração. Porque quando você descobre como funciona aquela equipe, quando você fica sabendo que aquela marca tem pessoas que carregam os mesmos sonhos e temores que você, é aí que você se identifica ainda mais. Quando você sabe que existem pessoas ali da equipe que também amam aquela mesma cantora que você, por exemplo, que também levam uma rotina assim assado, como uma rotina que você já viu, que você se identifica. Quando você sabe que a líder daquele time, daquela equipe, daquela marca tem uma história de vida parecida com a sua, é aí que a maior mágica acontece. Inclusive, isso fortalece toda a questão do propósito. Se eu crio uma marca sobre animais, por exemplo, porque eu sinto saudade do meu cachorro, isso engrandece a minha causa. A causa é que eu sinto saudade do meu cachorro. Então, coisas que aconteceram com o meu cachorro já vai para um lado pessoal que toca muito mais, é pessoal. E quanto mais pessoal, mais confiável fica aquilo, mais segurança eu tenho. Inclusive, eu falei na parte da nossa aula de tipos de conteúdo, na segunda parte, e eu tô repetindo muito isso aqui porque essa aula se conecta bastante com esta daqui. Falei bastante na aula de tipos de conteúdo também sobre uma parte especial de conteúdos para que você seja sempre lembrado fora das redes sociais e também dentro delas. E dentro desses tipos de conteúdo, nós falamos bastante sobre conteúdo de repetição, conteúdo em que você mostra a rotina, os detalhes dos bastidores, como fazer isso acontecer, como utilizar de estratégias, que tipos de conteúdo são esses, para que você fortaleça mesmo ali dentro dos tipos de conteúdo todo esse processo de fidelização, de mostrar esses detalhes aqui que a gente está falando. Então, é uma aula que se conecta muito com essa. Se você ainda não assistiu, corre lá para ver. E se você já assistiu, você pode voltar para relembrar desses pedacinhos. Então, precisamos lembrar que perfeição não vende mais. Essa ideia de perfeição, você só mostrar ali os produtos da sua marca, lindos, maravilhosos, pronto, acabou. Não, você tem que mostrar o que é palpável, ou seja, aquilo que é mais real. E o mais real é aquilo que é honesto, mas que não se passa de perfeito. O que tem ali por trás? Quais são as dificuldades e as vitórias? Isso é o que vende de fato. Você confiaria em todos eles de La Casa de Papel, eu aposto, pra te defender de um ladrão, por exemplo. Eles são leais, eles mostram as suas qualidades, ainda que mostrem também os seus receios, os momentos de medo, os traumas que carregam da vida, as falhas, as histórias conturbadas. Mesmo assim, eles te passam confiança porque você sente que conhece muito bem eles. Se você fosse atendido pelos médicos de Grey's Anatomy, por exemplo, provavelmente você também ia confiar. Por mais que eles já tenham perdido pacientes em cirurgias, ou seja, pessoas morreram ali nas mãos deles, mas eles também mostraram seus defeitos e suas qualidades. Você vê ali o todo. E isso gera muito mais essa sensação de conexão, de que conhecemos eles. E isso é base. Além disso tudo, nós temos aqui o principal segredo, eu considero um dos principais segredos para que uma marca seja sempre lembrada, que são as estratégias de associações. O que é isso, a estratégia de associações? É aquilo que você bate o olho e você lembra daquela marca. Geralmente a gente pensa logo na identidade visual da marca, então as cores que a gente vai colocar, e isso também faz muito parte. Mas existem outros detalhes. Eu falei um pouco disso já lá na parte 2 do conteúdo, de tipos de conteúdo, mas principalmente para você sempre lembrar, né, da marca, para você não ser esquecido, para você ser lembrado fora e dentro das redes sociais. Mas aqui é muito bacana a gente pensar aqui em La Casa de Papel, por exemplo. O que acontece? Nós temos cidades com nomes de personagens. Às vezes, se você ouve Tóquio, por exemplo, você pode acabar lembrando da personagem de La Casa de Papel e não simplesmente da cidade Tóquio. E o nome da cidade Tóquio pode ser dito em vários lugares, em várias conversas. Isso pode acabar te lembrando da série, porque existe uma associação. Eles pegaram uma coisa que existe, né? Cidades que também geram sensações, emoções. Às vezes você tem um sonho de viajar para Tóquio e você pensa ali na série também. Você também tem outra coisa aqui que existe, que é Salvador Dalí.
E quando você vê uma imagem de Salvador Dalí ou algo relacionado a Salvador Dalí, você hoje vai lembrar de La Casa de Papel, principalmente aquele desenho lá do rosto, da máscara. Então, mais um detalhe que existe e que foi associado, que se conecta à marca. A marca fez uma conexão com isso. Outra coisa é um roupão vermelho. Hoje, se você vê um roupão todo vermelhão, você pode facilmente lembrar de La Casa de Papel na mesma hora. Além disso, temos também as músicas. A música como Bella Tchau, Bella Tchau, Bella Tchau, Tchau, Tchau. Isso faz a gente lembrar logo de La Casa de Papel. Não tem jeito. Ouviu essa música hoje, a gente lembra de La Casa de Papel na mesma hora. É a música de La Casa de Papel, basicamente. Então, isso mexe com vários sentidos. Os sentidos visuais, né, que a gente tem ali de ver a roupa, a máscara, que vem da identidade visual. A gente tem, e se conectam a coisas que existem, né, o roupão vermelho, não é só a cor vermelha, existe algo a mais, é o roupão, um estilo de roupa. Olha como coisas a mais foram acrescentadas para além de simplesmente uma cor. Então é uma cor utilizada em algo a mais, é a cor da marca, mas ela também é muito colocada em um roupão. Então isso você pode fazer na sua marca, um estilo de alguma coisa, além de só ter a cor, você pode colocar mais elementos que se conectam. Salvador Dalí, outra coisa de identidade, mas que já existe, que você pode ver em outros lugares e lembrar da marca. Cidades, aqui ó, auditivo, você ouve o nome de uma cidade, ou ver uma foto de uma cidade, pode lembrar, mas principalmente ouvindo o nome dos personagens. Outra coisa aqui auditiva também, música. Então você ouve uma música, lembra da série. Quanto mais você tem estratégias de associações ligadas aos 5 sentidos, um gosto que você vai sentir, tipo café, e te lembra de uma marca que tem uma conexão, uma associação com um gosto forte de um café, por exemplo, isso pode acontecer. Então você pode ter todos os 5 sentidos, a visão, o olfato, um tipo de cheiro que te lembra de uma marca. Tem várias coisas aí que você pode criar de associações de marca, e essas aqui são algumas das principais de La Casa de Papel. Olha como isso é interessante pra gente sempre lembrar. E lá, vou falar de novo, vocês vão querer me matar porque eu tô repetindo toda hora, mas é verdade, lá na parte de tipos de conteúdo, parte 2 da aula, eu falei também sobre como fazer mais desses tipos de associações com objetos, com outros detalhes, e como é bacana a gente pensar nisso até pra criar conteúdos nas redes sociais. E lá na aula eu falei bastante de como usar esses detalhes de associações dentro das redes sociais para fortalecer tudo isso. Inclusive, um tipo de associação que muitas vezes as marcas esquecem de fazer e que é tão importante é a associação de palavras. Estabelecer um universo de palavras que devem estar sempre associadas à empresa é muito importante e também ajuda a comunicar aos leitores, aos seguidores, aos compradores, clientes, o que eles podem esperar da marca, as sensações que essa marca causa. Em La Casa de Papel, por exemplo, eles repetem bastante os nomes dos próprios personagens. Então, Tóquio, Rio, eles chamam uns aos outros, eles repetem. Isso é muito bom pra quem vai criar um livro, uma história, por exemplo, lembrar de repetir os nomes dos personagens, os nomes um chamando o outro. Enfim, isso é muito bacana, isso fortalece ali a conexão com o personagem, o lembrete de quem é cada um. Mas além disso, a série também usa mais palavras que eles colocam ali para fortalecer o universo da marca, como a palavra plano, eles usam muito essa palavra, arma, reféns, a ideia de que aquilo é algo, um assalto, que tem reféns, é uma coisa séria, é uma coisa grande nesse sentido, polícia. Então são palavras do universo da marca que vão se repetindo e gerando a conexão com sentimentos. Você ouve polícia, te dá um sentimento, reféns, aquele sentimento. Então os sentimentos vão sendo fortalecidos com aquilo que eles querem causar no público. E aí um exemplo aqui fora de La Casa de Papel é o Brand Lab, que por usar lab de laboratório no nome, também acaba utilizando palavras do universo da saúde por conta disso. É uma marca que, na verdade, fala de branding, de outros aspectos, mas por usar essa palavrinha faz uma brincadeira com isso para gerar um universo mais forte da marca. Então, palavras como cirúrgico são usadas dentro dos conteúdos da marca. Só que tudo isso precisa de algo que eu sempre acabo repetindo aqui, que é repetição e intencionalidade. Ou seja,
Você precisa ser intencional nas cores da identidade da sua marca, não só na hora de fazer um post nas redes sociais aleatório, colocando fundo lá com a cor da marca, não. Na hora de você aparecer nos stories, tente usar coisas que lembram o tom da marca, a roupa com a cor da marca, ou um cenário que fortalece as cores da marca, ou objetos que lembram o que você quer transmitir com a marca, que fortalecem essas estratégias de associação. Então, nos objetos, nos assuntos que você leva para sua marca, nas pessoas que você indica, ali nos livros que você mostra, nos cursos que você faz, tudo isso tem que ser intencional e tem que ter a ver com o que você quer fortalecer com a sua marca, os sentimentos que você quer fortalecer, o que você quer passar, o fortalecimento da identidade visual. Se a sua marca tem 4 cores principais, use nas roupas, use no cenário, fortaleça isso. Vai gravar um Reels? Maravilha, tenta colocar ali um fundo com cores da marca ou com alguma coisa que lembra a marca. Segura um objeto que você quer fortalecer ali nas estratégias de repetição, de associação da marca. Se você quer que sempre que a pessoa veja uma caneca, ela lembre da sua marca ou de você, faz ali sempre um story segurando uma canequinha. A Natália do Me Poupe, por exemplo, ela sempre aparece segurando lá a colher de pau dela e vira uma marca do Me Poupe. Quem vê uma colher, se uma pessoa segurando ali, falando com a colher, lembra dela. São associações que a gente vai fazendo e por isso que tudo tem que ser intencional. O que você tá segurando, como você tá falando, o jeito que você tá falando, o seu cenário que tá atrás de você, a sua roupa, a cor da roupa, tudo tem que ser intencional. E aí você precisa lembrar como você quer ser visto, que elementos te ajudam nessa construção de percepção. Eu sempre fui um pouco contra isso, porque eu pensava o seguinte, eu sou muito verdadeira, eu quero essa transparência com o meu público, porque eu não falo nada que não seja de verdade pro meu público. Se eu tô mal, eles vão saber, se eu tô bem, eles vão saber. Então essa conexão é muito verdadeira. Então se eu tô em um dia que eu quero ficar de pijama, eu vou ficar de pijama. Eu pensava assim, se eu tô em um dia que eu não quero me arrumar pra trabalhar, eu não vou me arrumar pra trabalhar e mesmo assim eu vou aparecer pra eles e tá tudo certo. Só que o que acontecia? Qual era a intenção por trás daquele conteúdo que eu tava fazendo? Às vezes eu queria mostrar que eu trabalho pra caramba. Eu queria mostrar que eu cuido do meu negócio, que eu sou uma mulher de negócios, que eu tenho uma empresa. Eu queria mostrar essa faceta minha que também é muito real. É tão real quanto os momentos em que eu estou de pijama. Assim como tem momentos em que eu estou super feliz e aquilo é super real, tanto quanto os momentos em que eu já fiquei triste, mostrei que tava triste. Então eu queria mostrar uma faceta minha, que era a faceta de mulher empreendedora em vários momentos. Só que eu mostrava essa faceta às vezes de pijama, mostrando que eu tava trabalhando de casa, de pijama. Só que qual é o símbolo do pijama? O que causa na gente, até no inconsciente, quando a gente vê um pijama? A gente pensa mais no relaxamento, né, na descontração. E até, às vezes, no desleixo de você estar em um momento em que você não precisa se concentrar 100%. Não significa que uma vez ou outra eu não possa dizer hoje eu estou em um dia difícil, ou tá complicado aqui no trabalho, não tá um dia legal e por isso hoje eu tô trabalhando de pijama mesmo. Então, isso também conecta. Mas se eu faço isso sempre, qual é a minha estratégia de repetição? Isso é muito importante. Qual é a repetição que eu mostro? Se eu sempre me mostro trabalhando de pijama, vai ficar no inconsciente aquela pessoa trabalhando de pijama. E aí você prefere ser atendida pela pessoa que tá de pijama quando você vê uma foto assim, batendo ali, ou uma pessoa que tá vestida bacana pra te atender, pra te receber, né? Passando ali uma outra sensação até pro seu inconsciente. Então eu comecei a me arrumar para falar do meu negócio, para trabalhar. Isso até gerou em mim outra sensação, outra motivação na hora de me arrumar. É a faceta minha que eu quero para aquele momento, que é real, totalmente real. Eu sou uma mulher de negócios, eu sou uma mulher decidida, eu sou uma mulher ambiciosa nesse sentido, o mais positivo possível, mas faço acontecer, tô ali, sou competente no que faço, então eu tenho que passar isso. E na hora que eu tô de pijama, relaxada, em casa, enfim, por mais que eu esteja trabalhando muito naquele momento, não é o que eu acabo passando pro inconsciente das pessoas. Então tem um momento para cada coisa. Naquele momento, o que é que você quer passar? Se você quer se destacar como uma mulher que pega pesado na hora de estar trabalhando, como é que você vai usar o símbolo pijama? Cada coisa é um símbolo. Então, agora, se você está em um momento que você quer mostrar que você está fazendo uma pausa do trabalho, que você está relaxada nessa pausa, que pausa também é uma coisa importante,
ou como eu falei, que você tá em um dia difícil, alguma coisa assim, aí vale o pijama. Vale o símbolo, porque ele tá conectado com a intenção por trás daquele conteúdo que você tá passando.